Mais uma celebridade vem ao público para falar de um relacionamento abusivo. Essa semana foi a Hannah Hickman. E isso me inspirou para trazer esse vídeo aqui para vocês. E um detalhe, esse vídeo não é só para mulheres, ele é para os dois. Você quer muito ser respeitado, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é possível você fazer isso. A dura verdade aqui é que nós ensinamos aos outros como nos tratar, mostrando a ele como nos tratamos. A maioria de nós é ensinado que colocar as nossas próprias necessidades em primeiro lugar é considerado como algo rude, até egoísta. Mas se você sempre negligenciar a si mesmo, você vai acabar ficando insatisfeito, frustrado, porque mal você vai ter tempo para coisas que alegram o seu coração. Felizmente é possível você começar a cuidar mais de si mesmo e principalmente respeitar a si mesmo. E é isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e explicar para você algo que chamou a minha atenção durante a semana. Então o que você tem a fazer é colocar seus fones de ouvido e fazer suas coisas enquanto eu fico aqui e explico para você tudo que eu aprendi sobre coisas que talvez você nem imaginaria, mas que podem te ajudar a enxergar melhor a realidade, melhorar a sua mentalidade para avançar na vida e de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante. E se isso é algo que chama a sua atenção, eu te convido a se inscrever aqui no canal, dar aquele like pro YouTube saber que pode te mandar mais desse tipo de conteúdo e vamos parar de enrolar e vamos ao vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque, na verdade, eu já tinha esse texto escrito, tava lá guardadinho, e fala muito sobre a questão do respeito, de como você se respeitar para que as outras pessoas também comecem a te respeitar. E quando eu vi o que aconteceu com a Hannah Hickman, que, pra quem não sabe, ela foi a público, deu a entrevista lá falando sobre o relacionamento dela, abusivo e aquela coisa toda. Isso me fez entender que talvez esse seja um momento de colocar esse vídeo falando sobre o respeito que você tem que ter por você mesmo para que as outras pessoas te respeitem. Porque a base de muitos relacionamentos abusivos é a falta do respeito. Inclusive, eu tenho um outro vídeo em que eu falo sobre o caso da Shakira e da Lara Nesteru que eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos seguir pro vídeo. E o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que você merece respeito, não importam as suas conquistas. Uma das ideias mais erradas que eu tenho visto ultimamente, é essa ideia, essa coisa de que você precisa conquistar muito da vida para que você mereça o respeito das pessoas e até o amor delas. A verdade é que você merece amor e respeito independentemente do que você conquiste na sua vida. Você não precisa provar nada para merecer isso. O fato de você estar vivo e respeitando as pessoas ao seu redor já é o suficiente para que você mereça o respeito também. E o mais importante, é por isso que você deve respeitar a si mesmo. Você não precisa daquelas grandes conquistas, se destacar, ser melhor do que os outros para merecer uma coisa que, na verdade, já era para vir de fábrica. Eu costumo dizer isso, ninguém é obrigado a me amar, mas todo mundo é obrigado a me respeitar. Todo mundo. Respeito deve vir já de início de qualquer tipo de relação, de qualquer tipo de engajamento. Você é obrigado a respeitar quem seja, do mesmo jeito que quem seja é obrigado a te respeitar. E com isso tudo que eu tô falando, eu espero que você já tenha entendido que você não precisa ficar perseguindo essas expectativas irreais de conquistas absurdamente grandes para que você mereça o respeito das pessoas. O segundo ponto que eu trago aqui, eu acho que ele é tão importante quanto o primeiro, é trate a si mesmo como sendo o seu melhor amigo. Muitas vezes a gente se culpa, se condena, não se perdoa, às vezes por pequenos erros, mas quando é com aquelas pessoas que a gente ama, a gente acaba relevando, a gente deixa passar, a gente perdoa. Muitas vezes a gente dá aquele acolhimento e aquela compreensão que a gente nega a gente mesmo. Achamos difícil defender a nós mesmos, mas aos amigos, às pessoas que a gente ama, a gente defende assim. Por exemplo, se um amigo seu, uma amiga sua, vem reclamar do parceiro dela, dizendo que ele é abusivo, que ele tá tratando ela mal, que ele não tá respeitando ela, a tendência é o quê? É você querer defender a sua amiga, você chegar pra ele e falar que ela precisa conversar com ele, que ela não pode aceitar esse tipo de comportamento, esse tipo de tratamento, que ela merece coisa melhor. Incentivar os nossos amigos a verem o melhor
melhor neles mesmos, a identificar o seu valor, muitas vezes é mais fácil do que a gente fazer isso com a gente mesmo. Esse tratamento que você deu para sua amiga, tentando mostrar para ela o valor dela, que ela merece coisa melhor, que ela não deve aceitar aqueles abusos, é exatamente o que você deveria fazer por você mesmo. Então, da próxima vez que você se vê numa situação similar, numa situação em que alguém tá te desrespeitando, alguém tá te desvalorizando, tente imaginar se isso estivesse acontecendo com o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. O que você diria pra ele ou pra ela? Diga pra você mesmo, gente. Na maioria das vezes, dessas situações difíceis, você sabe o que você tem que fazer, o que você deveria fazer, você só não faz. E muitas vezes porque você tem medo do que as outras pessoas vão pensar de você, que elas vão te julgar, que elas vão achar que você é metido, ou que você se acha demais, que você se acha muito importante. No entanto, na verdade, você é a única pessoa que vai precisar conviver com as consequências do seu silêncio. O respeito próprio pode ser simples. Às vezes a vida pode ser simples se deixarmos que ela seja, e isso também se aplica à construção do respeito próprio. Se você quer se respeitar, comece cumprindo as promessas que você faz para você mesmo. É simples assim. Se você sonha em escrever aquele livro e diz que vai escrever todos os dias, faça, mesmo que seja apenas por 10 minutos. Se você sonha em ser uma pessoa mais ativa e prometeu para si mesmo que vai se exercitar todos os dias, faça. Se você diz que vai se aposentar aos 40 anos e que esse é o sonho da sua vida, faça o que for preciso para chegar lá. Faça o que você disse para você mesmo que você faria. Ao procrastinar, você simplesmente está mostrando para si mesmo e para o resto do mundo que você não cumpre aquilo que você disse que faria. E isso, meu amigo, é uma coisa horrível, porque te leva a perder a fé em você mesmo. E com isso, o respeito também enfraquece. Ao repetir esse ciclo, você subconscientemente prova para você mesmo que você não é capaz de cumprir com as suas promessas. Ou seja, não é alguém confiável. E como resultado disso, você acaba duvidando de si mesmo e finalmente não se respeita mais. Além disso, no final do dia, você está apenas tornando a sua própria vida muito mais difícil. Resumindo, faça o que você disse para você mesmo que você faria, mesmo que seja um pequeno hábito, uma coisa pequena como escrever por 10 minutos todos os dias ou caminhar por 15 minutos. Mas faça alguma coisa. E mais uma dica, se você tem muita dificuldade de cumprir as promessas que você faz a si mesmo, experimente fazer aquilo que você prometeu a si mesmo nos primeiros 15 minutos depois que você acordar. Se for aquele exemplo, né, que eu dei dos 10 minutos escrever todos os dias. Assim que você acordar, senta e escreve lá os 10 minutos ou tenta acordar 10 minutos antes para que você tenha esse tempo e escreva antes de você começar a fazer qualquer coisa no seu dia. E o mesmo vale para qualquer outro hábito, como se movimentar, por exemplo. Realize isso o mais rápido possível assim que você acordar, para que não dê tempo para você ficar arrumando desculpa para não fazer aquilo ali. Tire as suas emoções do banco do motorista da sua vida. As suas emoções são responsáveis pelos momentos mais maravilhosos da sua vida, porém, elas também são responsáveis pelos seus maiores erros. Um atalho para você viver uma vida boa e mais equilibrada é você aprender a prestar mais atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos e no seu comportamento. Se você conseguisse treinar o suficiente para você ser capaz de separar as suas emoções dos seus pensamentos e aí do seu comportamento, você estará se dando mais chance de construir uma vida sem tantos dramas e com isso muito mais leve. Só que assim, controlar emoções é mais fácil falar do que fazer, né? No entanto, dá pra você aprender. E a maneira mais simples de você começar a fazer isso é você começar a colocar as suas emoções num papel. Ou seja, comece um diário. E isso pode parecer coisa de adolescente, mas é algo que eu tenho visto muito aqui e realmente funciona muito. Se você se sente facilmente irritado, frustrado, confuso, comece seus dias escrevendo qualquer coisa que passe pela sua cabeça. Ou você começa o dia escrevendo, ou você escreve no final do dia, um pouco antes de você ir dormir. Pode
ser num pedaço de papel, pode ser num bloquinho, ou pode ser até num diário mesmo, você comprar lá um diário bonitinho, aquela coisa toda, porque aquilo ali vai te dar um pouco mais de direcionamento. E em seguida, você vai usar essa ferramenta para você descobrir a razão pelas suas emoções, a origem das suas emoções, os seus padrões de pensamento, examinar as suas próprias emoções e ser 100% honesto com você mesmo com relação à origem delas e o que elas têm feito com você, não é nada fácil. E às vezes é até bem doloroso. No entanto, é o gatilho mais poderoso para o seu crescimento pessoal e te ajudará a estar mais ciente das suas próprias necessidades e medos. E por que eu tô falando isso sobre a questão das suas emoções? Porque muitas vezes a gente não consegue impor respeito, não que a gente tenha que impor respeito, né? Mas a gente não consegue estabelecer essa relação de mais respeito com a gente mesmo e assim a gente mostra para as pessoas como elas devem agir com a gente, ou seja, com respeito. Muitas vezes isso tem muito a ver com essas emoções e essas emoções acabam influenciando na nossa capacidade de dizer não. E aí a gente acaba dizendo muito sim. E quando você diz muito sim pro outro, muitos sims, não sei se é assim. Enfim, quando a gente diz muitos sims pros outros, a gente tá dizendo não pra gente mesmo na maioria das vezes. Isso tem muito a ver com as nossas emoções. Se você sempre diz sim pra tudo que os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares pedem pra você, e se você sempre tá constantemente sacrificando as suas próprias necessidades pra poder agradar a eles, o que vai acontecer é que essas pessoas elas vão começar a se acostumar com isso. E com o passar do tempo, elas vão te elogiar porque você tá sempre dando, se doando. Só que a partir do momento em que você parar de fazer isso, é óbvio que essas pessoas elas não vão aceitar bem. Elas só estão ali com você e elas só estão elogiando porque você tá sendo conveniente para elas, não porque elas se importam. Até porque quando as pessoas se acostumam com isso, com você sempre dando, na cabeça delas você não tá fazendo mais do que a sua obrigação. Como eu falei antes, você ensina para as pessoas como você quer ser tratado, como você acha que deve ser tratado, mostrando para elas a maneira como você trata a si mesmo. Se você não aprender a respeitar os seus limites, ninguém vai respeitar. Respeitar e cuidar de si mesmo são os pilares para que você possa levar uma vida boa e equilibrada. Então, dê um passo para você e levante a sua voz para as suas necessidades. E sempre se coloque em primeiro lugar na sua lista de prioridades. Enfim, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham desse assunto, se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar e sobre o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. E por hoje é isso. Bye!